A paz do Senhor a todos vocês que estão comigo nesse momento e que talvez tenham passado por um ano bastante difícil, com muitas dificuldades, talvez com perdas, com dores, mas certamente tivemos muitas alegrias. Tivemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas ao longo desse tempo. E eu não poderia deixar de falar sobre isso ainda este ano, acerca do que vivenciamos, do que passamos e do que o Senhor fez no nosso meio. A palavra de Deus nos diz assim, em Eclesiastes 4:4, que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Pois é, este ano não foi um ano fácil para ninguém. E eu creio mesmo que talvez você, como eu, tenha convivido com perdas. Perdemos muitos amigos, perdemos queridos. Eu particularmente perdi meu irmão, meu único irmão, em agosto. E perdi o meu esposo em outubro. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre o que Deus tem reservado para nós, amados, ao longo da nossa vida e da nossa caminhada com o Senhor. Nós vamos ver o que eu gostaria que você entendesse, que tudo está no governo do próprio Deus. E Ele sabe de todas as coisas e existe um momento certo para todo propósito debaixo dos céus. E dessa forma, ao longo de 4 anos e meio, nós vivenciamos algo bastante difícil em termos de família. 4 dias antes do casamento da nossa filha mais nova, da Sara, foi fechado um diagnóstico na vida do meu esposo, do Benoni, de que ele estava com um câncer bastante avançado, estágio 4 de desenvolvimento. O que isso representa em termos de ciência? Um câncer com metástases múltiplas e em estado terminal. Ele tinha câncer no rim, ele tinha câncer no fígado, ele tinha nos 2 pulmões, tinha no intestino, fora os linfonodos em toda a região de tronco, axilas, etc. Eu me lembro que naquele dia onde eu peguei aquele laudo da tomografia que foi feita, meu marido estava tomando sangue. Ele tinha sido chamado pelo laboratório porque existia um processo de anemia muito severo e ele precisava comparecer ao hospital para tomar sangue. E enquanto ele tomava sangue, eu fui pegar o resultado dos exames que ele estava fazendo, porque ele havia perdido 15 quilos em um mês. Em princípio, me parecia até um quadro de leucemia, porque ele se sentia muito, muito fraco e cansado. Mas, ao fazer uma consulta médica, foi deparado com um tumor, uma massa a nível de rim do lado direito. Naquela circunstância, amados, enquanto meu marido tomava sangue e eu com aquele laudo em mãos, eu vi que realmente eu precisava orar e clamar a Deus. Mas eu quero te dizer que Deus cuida de todas as coisas. Isso foi uma quarta-feira. Na segunda-feira, amados, uma aluna minha, ela me disse: professora, eu preciso te contar um sonho. Eu preciso te contar um sonho, porque esse sonho está me atormentando o dia inteiro. E ela me disse: eu preciso te contar esse sonho. E realmente, ela me disse o seguinte: ela não conhece a minha casa. Ela disse: mas eu estava na sua casa. E alguém tocou a campainha e eu fui atender. Você me disse para atender. E eu atendi. E era um senhor.
Era um senhor moreno. E esse senhor moreno me pediu água. E eu disse que eu ia buscar a água porque a casa não era minha. E cheguei para a senhora e pedi essa água, se eu podia dar para essa pessoa. E quando você disse que sim, que eu poderia lá levar essa água, você foi junto comigo. E aquele homem, olhando para essa aluna no portão da casa, dizia para ela o seguinte: diz para ela que vai ficar tudo bem. Ela perguntava para aquele homem: mas isso é para mim ou é para ela? E ele dizia: diz para ela e vai ficar tudo bem. Amados, eu quero te dizer que Deus fala conosco através de sonhos. Eu creio nisso. A palavra de Deus nos mostra no livro de Jó que ele nos fala no meio da noite através de sonhos. E nós estávamos no momento que ela não sabia do que se tratava, ninguém sabia do que se tratava, a não ser eu e meu marido e o Senhor. Eu quero te dizer que esse sonho foi muito importante naquele momento e naquela circunstância que nós vivenciamos. Por quê? Aquilo nos trouxe uma grande esperança. Lembra? 4 dias antes do casamento da nossa filha, estava se fechando um diagnóstico de câncer terminal. E eu me lembro que dentro do carro, quando eu abri aquele laudo, portanto, eu vi que a situação era gravíssima. E eu fiz uma oração naquela circunstância. Eu falei: Senhor, quanto tempo eu tenho com o meu marido? Quantos dias eu tenho com o meu marido? E eu fiz, em continuidade a essa oração, eu disse: Senhor, não permita, em nome de Jesus, não permita que meu marido tenha dores, porque eu sei o quão difícil é enfrentar um câncer terminal e com muitas dores. E outra coisa que eu pedi a Deus é que meu marido não ficasse com aquele aspecto tão caquético que surge na fase final de um paciente terminal. Falei: Senhor, eu não gostaria de viver com essa imagem final do meu marido numa fase caquética e desfigurada. Falei: Senhor, só o Senhor pode nos tomar pela tua mão e nos segurar diante dessa circunstância. Sabe por quê, amados? A palavra do Senhor lá no livro de Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não nos possa ouvir. Fiz aquela oração e realmente, naquele dia à tarde ainda, fomos no oncologista. O oncologista queria operar o meu marido no dia seguinte. Ele disse: não vou ser operada nesse dia seguinte. Pode ser a semana que vem, porque eu vou levar minha filha para o altar. E nós não falamos nada, amados, dos nossos filhos. Ficamos calados. Apresentamos diante de Deus. Mas quando eu disse para o meu marido qual que era a situação que nós estávamos vivenciando e a situação da saúde dele, ele disse: Amoreco, tudo vai ficar bem. Ele agarrou-se e nós nos agarramos naquilo que Deus houvera dito a nós através daquela minha aluna. E nos seguramos nas promessas de Deus, de que há um tempo determinado para todas as coisas. E há propósito de Deus também em tudo isso. Nossa filha se casou no domingo, foi uma bênção. Depois disso que ela foi fazer a lua de mel, voltou. Quando voltou, meu marido já tinha sido operado, ela já tinha sido operada, e meus filhos pressentiam que tinha alguma coisa muito grave acontecendo, mas nós não abrimos a guarda, porque nós dois tínhamos combinado que nada falaríamos a eles até então. Quando voltaram da lua de mel, minha filha e meu genro, foi quando nós nos reunimos e contamos o estado do pai e tudo o que tinha acontecido.
Amados, nós tivemos momentos de muita dificuldade, de muito temor. Diria que tive medo em muitas circunstâncias, tive. Foi uma situação absolutamente abrupta que surgiu nas nossas vidas e num momento inesperado. E eu me lembro que ele mesmo dizia: nossa, mulher, cada dia é uma notícia ruim. E era bem assim que nós vivíamos, porque a situação dele era muito grave. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. O Senhor nos sustentou. Nós tínhamos um trabalho aqui em casa, todos os domingos, que muitos já assistiram e viram. E meu marido e eu pregamos o Evangelho há muitos anos juntos. E meu marido só deixou de pregar naquele período de convalescença depois da cirurgia. Ele esperava e ansiava por pregar a palavra de Deus. Ele não era adepto a vídeos, não, ele não era adepto a vídeos. Por isso não tem as pregações dele, mas eu as tenho gravadas. E realmente ele buscava Deus de todo o seu coração. E eu me lembro que um dia, e eu tive muito apoio na faculdade, tive muito apoio dos meus alunos, de professores amigos, de servos de Deus que intercederam, nos visitaram e nos amaram. E ao longo desse período, 4 anos e meio, nós vivemos muita coisa boa. Meu marido viveu 4 anos e meio. O tempo de sobrevida estimado dele, naquele quadro, era de 3 meses no máximo. No máximo. Era o que a literatura científica dizia. Nesse quadro e nesse grau de malignidade, 3 meses de sobrevida. Eu quero te dizer o que me lembro do rei Ezequias, quando o Senhor alongou em 15 anos a sua vida. Assim também o Senhor fez conosco e com o meu marido. E eu vejo assim, amados, que Deus foi tão bom nesse período todo. Nós viajamos até para o exterior, vimos grandes coisas acontecerem no meio da nossa família, vimos a nossa filha mais velha entrar no doutorado. Nós vimos e abençoamos nosso filho que se casou durante a pandemia, mas pudemos abençoá-los. Vimos nossa filha mais nova, aquela que estava se casando, construir sua casa e nos dar uma netinha. Meu marido viu isso e nos alegramos. Meu marido me incentivou a fazer um curso que eu gostaria de especialização, ele me viu finalizar esse curso. Então, grandes coisas o Senhor fez nesse período. E eu quero te dizer que nós orávamos que Deus estendesse as suas mãos sobre ele. E Deus assim fez. Deus estendeu as mãos sobre a vida do meu marido. E ao longo deste ano, nós vimos o que a situação dele começou a agravar-se, principalmente a partir aí do mês de julho principalmente. Ainda em julho nós viajamos, vamos ver nossa filha, essa que teve o bebê, e realmente tivemos ainda uma oportunidade de participar de tudo isso. Eu quero te dizer que a fidelidade de Deus é tremenda e que meu marido, em todo o tempo, se portou como um grande homem de fé. Em momento algum ele reclamava da situação ou questionava a Deus, por que isso comigo? Não. Ele confiava que Deus estava no comando de todas as coisas. E em agosto eu fiquei 15 dias fora, por causa do nascimento da nossa netinha. Até esse, o cuidado de Deus, muito grande para conosco.
Nossa netinha é para nascer no começo de setembro, final de agosto, começo de setembro. E ela nasceu dia 7 de agosto. No final de agosto, começo de setembro, meu marido foi hospitalizado. Ele ficou 4 dias hospitalizado com uma insuficiência renal bastante grave, muito grave. E ali nós também vimos a mão de Deus. Ele não houvera conhecido a nossa netinha ainda. Ele não houvera conhecido a nossa netinha ainda. E eu orava, assim como toda a nossa família, que ele tivesse a oportunidade disso, porque ele desejava conhecer a nossa netinha. Ele teve 4 dias hospitalizado. Deus o livrou da hemodiálise. Deus o livrou, mas ele começou a entrar num estado já de grande cansaço. Ele tinha uma anemia extremamente profunda. Tomava muita medicação por dia. E ele, depois desse período, nós sentimos que houve uma debilidade na saúde do meu esposo. Minha filha veio com a minha netinha. Ele teve a oportunidade de conhecê-la, de segurá-la nos braços. Ele não tinha força para permanecer com ela grande tempo mais nos braços. Ele se sentia extremamente cansado. Meu marido dormia muito. Ele dormia muito. Se ele ficasse parado, ele dormia. Ele gostava de ver as notícias, mas ele já não se interessava mais por essas notícias. E eu vejo que, naquela circunstância, nós começamos a perceber que existia já um declínio na saúde do meu esposo. E assim nós vemos que ele chegou a fazer um outro exame, um PET scan, que demonstrou que existia um aumento das lesões metastáticas, né, do aparecimento de outras lesões. Existia uma no mediastino, ou seja, na porção média aqui do tronco, outra próxima do pâncreas. E o que acontece? Aquela do mediastino aqui começou a comprimir o esôfago e ele começou a ter uma certa dificuldade para se alimentar. Isso foi se acentuando, mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que fiel é o Senhor. A palavra de Deus lá no livro de Mateus 7, 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Quando eu vi toda aquela situação, lá no final de agosto, começo de setembro, eu pedi ao Senhor, Senhor, não permita que meu marido faça hemodiálise, porque eu sei que isso vai reduzir ainda mais o tempo de vida dele. Deus fiel e maravilhoso, amados, não permitiu que ele tivesse a necessidade de fazer a hemodiálise. Mas nós tivemos observando e vimos que a saúde do meu marido estava declinando. Desde que ele saiu do hospital, nós percebemos que realmente havia um declínio. Aquele quadro se acentuava. Vimos que ele perdeu um pouquinho mais de peso, talvez uns 5, 6 quilos, mas ele não ficou com aquele aspecto caquético de um indivíduo absolutamente terminal. Na última semana de vida dele, ele realmente estava com uma grande dificuldade de se alimentar. As idas ao hospital eram frequentes. Eu o levava para tomar soro.
Foram momentos difíceis onde eu praticamente não conseguia dormir porque eu vigiava o meu marido o tempo inteiro para ver se estava bem, o que estava acontecendo, era de dia, era de noite. E eu buscava ao Senhor, amados. Eu buscava ao Senhor que estivesse preparando nossas vidas para o momento da partida do meu esposo. E foi muito interessante porque quando eu estive na minha filha, que nasceu, minha netinha, eu estava com um propósito de oração. E eu não estava bem de saúde naquela época também. Eu estava com um problema sério a nível de abdômen. Ainda não tinha fechado um diagnóstico. Tinha muitas dores. E eu tinha perdido meu irmão recentemente. Perdi meu irmão dia 11 de agosto. Eu tinha perdido meu irmão. E eu estava orando ao Senhor. E o Senhor me deu um número, 1268. E aquilo ficava no meu coração e na minha mente todo o tempo. E eu falei, vou orar acerca desse tempo. O que é isso? 1268. Era exatamente esse número. E apresentei diante do Senhor e comecei a orar acerca disso. E eu perguntava, Senhor, isso corresponde a anos? E eu fiz as contas e dava 3 anos e pouco. Eu falei, não, isso não é anos. Eu tinha certeza absoluta que se referia ao meu esposo. Eu falei, não, não é anos. Meu marido não vai viver tanto tempo assim. E comecei a fazer a conta dos dias. E dava 52 dias, 3. E realmente, amados, nisso havia uma revelação do Senhor. Quando eu entendi o que representava aqueles números, eu vi que foi exatamente o número de dias que meu marido teria ainda de vida. Ele morreu às 8 horas da manhã, 52 dias, 3. 8 horas. E eu vejo o quanto Deus foi bom conosco, o quanto Deus foi cuidadoso conosco, porque Ele foi nos preparando para isso. No final, quando nós vimos que meu marido não estava reagindo mais, na véspera da sua morte, ele foi levado ao hospital. Meu filho e minha nora o levamos ao hospital para tomar soro. Era um sábado, dia 9 de outubro. Ele tomou soro. Ele voltou do hospital. Ele tinha um tremor, parecia um Parkinson avançado. Tinha uma febrícula. E realmente, ele começou a passar muito mal. Talvez por volta de umas 11h30 da noite. Imagino que fosse isso. Ele me disse que ele precisava ir ao banheiro, que eu o levasse no banheiro. Eu tentei e não consegui segurá-lo, porque ele já não conseguia mais me ajudar. Chamei minha filha e o namorado dela, que me ajudaram, mas nós não conseguimos levá-lo para o banheiro. Ele sentou ao pé da cama. E quando ele chegou ao pé da cama, ele ergueu a cabeça, abriu muito os olhos. E ele fez algo que ele não conseguia mais fazer. Ele tinha dificuldade para erguer as mãos por causa da anemia, aquele cansaço extremo. Ele erguia a mão até na altura do peito, mais ou menos, quando ele precisava dizer que
que não, alguma coisa. Pois o meu marido ergueu as mãos, ergueu a mão direita muito alto e olhou para cima. Que eu cheguei a perguntar: Amoreca, o que você está vendo? Eu perguntei 2 vezes. Ele não me respondeu mais. 6 e pouco da manhã, eu acordei com ele tossindo e querendo vomitar. Levei para o hospital e ele já não tinha mais condições. Eu creio que nós ficamos no hospital no máximo, nem sei dizer quanto, talvez 1 hora e pouco, e ele veio a falecer. E isso foi no domingo. Naquele mesmo dia, nós o enterramos. E começou um outro momento nas nossas vidas. Um momento de gratidão por tudo que o Senhor tinha nos proporcionado. Momento de gratidão por tudo que vivemos juntos. Momento de gratidão por ter podido cuidar do meu marido em todo o tempo. E houve uma outra oração, amados, que eu fiz. Que o Senhor não permitisse que ele morresse em casa, porque isso nos traria grandes dores. Eu quero te dizer, nesse momento, o seguinte. Fiz 4 orações. 4 orações que Deus me respondeu 100% em todas elas. Porque a fidelidade de Deus é para sempre. A palavra de Deus em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quando eu fiquei sabendo, eu clamei que o Senhor não permitisse que ele ficasse caquético. Meu marido não estava caquético quando ele faleceu. O estágio dele declinou mesmo na última semana. Clamei ao Senhor que ele não sentisse dor. Em momento algum, amados, com todas essas metástases, meu marido sentia dor. Era a pergunta fatal quando nós entrávamos no hospital, quando fazíamos a visita a um oncologista ou qualquer exame. O senhor tem dor? Ele dizia: não tenho dor nenhuma. Da hemodiálise, o Senhor o livrou da hemodiálise. E eu clamei que o Senhor não permitisse que ele falecesse em casa. O Senhor me respondeu todas as orações. Grande é a fidelidade de Deus e o seu cuidado. Grande é a sua proteção. E assim foi esse período. Assim foi esse período. Onde tivemos perdas, tivemos dores. Mas eu quero te dizer que em todo o tempo, Deus nos sustentou. E sustentou o meu marido também. E eu perguntei ao Senhor, depois que ele faleceu: Senhor, o que representava ele ter erguido as mãos e olhado para o alto? O Senhor me disse: ele viu a minha glória e quando ele ergueu o braço, ele se entregou a mim. Amados, isso é extremamente consolador, fortalecedor nesses momentos. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando o que eu aprendi no meu período de luto. O que eu tenho aprendido com isso. Mas por hora, eu quero te dizer que realmente Deus é cuidadoso e fiel para conosco. E eu gostaria de orar por você. Talvez você esteja vivenciando algumas situações como a que eu vivi,
como nós vivemos. E talvez você precise dessa palavra e de ouvir o que foi dito. E eu quero deixar para você uma palavra de esperança, de consolação. E te dizer, se esse vídeo te edificou, aponte, deixe o seu gostei, divulgue, porque muitos podem estar precisando disso. Houveram muitos que tiveram grandes perdas durante este ano. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, nesse instante, em nome de Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, aquele que nos deu todas as promessas e que é fiel para cumpri-las. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Deus, por tudo que nós vivenciamos nesse ano. Pelas experiências com o Senhor, pelas respostas de oração que foram inúmeras, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. E muito obrigado porque a sua mão não está encolhida, Senhor, para que nos possa salvar de todas essas situações. E realmente nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Muito obrigado, ó Pai querido, porque nós oramos não no nosso nome, mas em nome daquele que já viveu, venceu a morte e vivo está para todo sempre. Aquele que é o nosso Rei, Redentor, Salvador, Pastor, amigo. Ah, Pai, como é bom saber que nós temos um Deus poderoso nos céus e na terra, que tem, Senhor Deus, que tem o comando sobre todos os anjos do céu, mas também sobre todos os moradores da terra. E é aquele que nos conhece pelo nome e conhece todos os nossos dias. Pai querido, nesse instante, diante de toda essa situação, talvez muitos estejam vivenciando os momentos que nós vivenciamos também. E Pai, a tua palavra diz, consolai com a mesma consolação com que fostes consolados. E nós sabemos que essa consolação vem pelo teu Santo Espírito. Nesse instante, Senhor amado, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, com aqueles que estão precisando receber agora coragem, força, fé, sustento e fortaleza em Cristo Jesus. Porque o Senhor é infinitamente bom e misericordioso. E muito obrigado, ó Pai querido, porque os teus planos são eternos. Os teus planos são santos e são perfeitos. Nós queremos te louvar e te agradecer por cada vida, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer por tudo que nós vivemos, por tudo que o Senhor nos proporcionou, com a vida do meu marido, com a vida dos meus filhos, genro, nora. Muito obrigado, ó Pai querido, por todos aqueles que nos acolheram, nos amaram, oraram por nós, nos sustentaram em orações, aqueles que foram tão amigos e estiveram presentes das nossas dificuldades. Senhor, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Eu clamo agradecido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixa o seu like, compartilha com aquele que precisa. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Amém.